Partiu Band News FM. Com André Coutinho. Recentemente aqui no Partiu Band News a gente falou sobre o sonho que o brasileiro tem de morar fora, de estudar fora, de aprimorar o inglês ou de aprender uma língua estrangeira. A gente falou recentemente sobre a Irlanda, que cada vez mais e mais tem recebido brasileiros com esse perfil. E agora eu vou falar de um destino muito tradicional procurado pelos brasileiros para turismo, para investimento, para passar as férias, para passar todas as férias, por que não? Que é justamente a Flórida, mais especificamente Miami, Grande Miami, os condados, as cidadezinhas próximas. E eu estou em contato justamente com o diretor e fundador da Elite International Realty, Léo Icovix, que é brasileiro e já mora há 30 anos na Flórida, em Miami. Tudo bem, Léo? Muito obrigado por falar com o Partiu Band News. Tudo bem, André. Prazer falar contigo e dividir contigo a minha experiência aí, porque a gente na vida sempre aprende com a experiência de outras pessoas, o que elas fazem, o que elas fizeram, o que elas vão fazer. O senhor tem um passado totalmente ligado ao turismo e acabou caindo em Miami, morando em Miami há mais de 30 anos. Conta um pouquinho da sua história e a história da sua empresa, Léo. Eu tinha uma empresa de turismo relativamente grande no Rio de Janeiro, eu estava entre as 5 primeiras empresas e um dia me apareceu uma oferta muito boa de compra e eu vendi. No meio da venda, um dos sócios, que o Rio estava na época dos sequestros, foi sequestrado, a pessoa que comprou. E aí, no jornal, como ninguém conhecia ele na área de turismo, saiu o meu nome, que eu fui sequestrado, que eu fui isso, que eu fui aquilo. Aí eu resolvi, como eu estava no tempo de venda, já podia sair e tomar meu rumo, resolvi passar um ano em Miami. E esse ano se prolongou, já estou 30 anos aqui em Miami. Eu vim por acaso, porque minha intenção não era mudar para cá. Caramba! Mas nesse ano eu comecei a ver que as coisas no Brasil, já naquela época, em 1990, foi quando o Collor assumiu, começaram a ficar complicadas, difícil. E a violência estava imperando no Rio de Janeiro, porque eu peguei uma época, no final da década de 80, muitos sequestros de empresários, que eram meus clientes na agência de turismo, e que acabaram, com a minha chegada aqui, me motivando a abrir uma imobiliária, porque começaram a me pedir: a situação aqui está ruim, quero seguir o teu caminho, quero alugar por enquanto, quero comprar, quero investir. E devagarinho foi o rumo que eu fui tomando. Olha só que história interessante. Aí o senhor fundou essa Elite International Realty, que é uma imobiliária, mas é uma imobiliária que atende preferencialmente os brasileiros. Sim, 70%, nós temos 75 corretores, 70% são brasileiros. O nosso foco é o Brasil, que é uma área que hoje em dia está atraindo muito brasileiro, não só porque o investimento hoje na área imobiliária não é o retorno que já teve no passado. É bom investir em imóveis para quem vem morar, mas para você fazer um investimento não é. Em compensação, na área comercial ficou muito atrativo o investimento, porque no Brasil, quando eu cheguei aqui, o Brasil dava 12%, 14% de retorno ao ano, e aqui dava 6%, 7%. E quando a gente apresentava o brasileiro, falou 6, 7, eu tenho 12, 14, não interessa. Ele esquecia que ele tinha uma inflação de 4, 5 que dava no mesmo, mas tudo bem. Uhum. Hoje, a gente oferecendo 6, 7% de retorno no investimento, em dólar, e sem riscos, sem sustos, é um excelente investimento. Então, a área comercial nossa, de investimentos comerciais, é uma área que está se desenvolvendo muitíssimo rápido, muito mais rápido do que a gente imaginou. E para o brasileiro investir, comprar um imóvel legalmente, burocraticamente, é algo relativamente tranquilo, Léo? Muito fácil, aliás, só tem a maneira legal, não existe hoje. Na época que eu cheguei, ainda dava para comprar com o recurso que a pessoa já tinha fora. Hoje isso já acabou, isso já não existe. Hoje a pessoa tem que ter recursos declarados e é facílimo o processo aqui de financiamento para um brasileiro, o processo de compra e de financiamento. É muito fácil. E, além disso, a gente dá todo o suporte, mas, independente do suporte, é um processo fácil. Agora, tem muito brasileiro que imagina que ele investindo em um imóvel nos Estados Unidos, se a gente está falando dos Estados Unidos, obviamente, ele vai automaticamente ganhar um visto especial para trabalhar, ou futuramente ganhar um green card, mas não é bem assim. Eu diria que não é absolutamente assim, né, Léo? Você tem razão, André.
Não é nada assim. Agora, você comprando imóvel aqui, você é considerado um investidor, um second home, um investidor puro. Não tem nada a ver com a residência. Agora, lógico, tem alguns tipos de vistos, deve ter uns 20 tipos de vistos. E muitos deles estão relacionados com o tipo de investimento que você faz. Que aí um advogado de imigração estuda teu caso e vê qual é o melhor tipo de visto. E aí tem vistos que você investe em determinados tipos de imóveis, de investimentos que você tem. Tem o EB5, por exemplo, que é um visto muito procurado hoje por brasileiros, que você investe $500 mil por 5 anos. Em 5 anos você recebe os $500 mil de volta e mais ou menos em 1 ano você já recebe o green card direto. Então, quem tem essa possibilidade está indo muito atrás desse visto. O brasileiro não tem um visto de investidor. Brasil, Portugal e Venezuela estão excluídos desse visto, não fizeram acordo com os Estados Unidos. Pode ser que agora, o Bolsonaro se aproximando dos Estados Unidos, firme um acordo. Mas hoje o Brasil está fora disso. O EB5 tem o de investidor. O EB5 você tem que investir $500 mil. Investidor, você investe em alguma franquia ou algum negócio, alguma coisa, e pode ser $150 mil, valor muito menor. Mas o Brasil, como eu estava dizendo, não tem esse acordo. Então, o que acontece? No Brasil tem muita gente que tem dupla nacionalidade, italiano, espanhol, etc. Português não serve, porque português é igual ao Brasil. Grego, qualquer coisa. Então, eles podem aplicar no visto investidor com outro passaporte a não ser o brasileiro. Também tem outro tipo de visto que o brasileiro busca muito. Quando me pergunto de visto, de residência, quem tem recursos sempre acaba achando um visto para investir aqui. Então essa história de que o Trump vai cortar, que o Trump não vai deixar entrar imigrantes e tal, não vai deixar imigrantes de menor poder aquisitivo que vêm trabalhar aqui, não tão preparado tanto financeiramente como intelectualmente. E burocraticamente também, né? De forma ilegal. Isso ele não vai permitir mesmo. De forma ilegal, exato. Isso ele não está permitindo. Agora, se você tem recursos, um bom advogado de imigração, ele te enquadra e consegue você vir para cá. Léo, para a gente finalizar, a gente conversa com todo tipo de público. A Band News FM conversa também com quem tem um bom dinheiro para investir, sobrando, para quem ama a Flórida, ama Miami e que quer comprar uma casa, de repente, para passar uma boa parte das férias, é um privilegiado, consegue deixar o negócio tocando no Brasil e quer passar alguns meses. Essa pessoa, vale lembrar, tendo mesmo o visto de turista, ela pode ficar um bom tempo nos Estados Unidos. Sim, ela pode ficar 4 meses por ano. Porque, na verdade, ela pode ficar o tempo que ela quiser. Só que ficar mais que 4 meses tem uma implicação. Você passa a ser residente fiscal aqui, mesmo sem ter a residência oficial. Você vai ter que declarar a renda do Brasil aqui, junto com a renda aqui, se você tiver. Entendeu? Então, antigamente era muito desproporcional, que o imposto daqui era muito maior que no Brasil. Hoje não, aqui é menor. Então, eles fazem uma compensação, porque se você já pagou imposto no Brasil, você aqui só pagaria a diferença desse imposto, que hoje já não existe. Pode ficar 6 meses, 8 meses, e você simplesmente pega a tua declaração de renda do Brasil, entrega para um contador aqui, ele vê quanto você pagou, ele vê quanto seria imposto aqui, e se tem alguma diferença, você paga, se não tem diferença, você não paga. A única diferença que teria para brasileiros que tem investimentos financeiros, esse que é mais afetado, porque hoje ele, como estrangeiro, ele não paga imposto de renda nos investimentos financeiros aqui nos Estados Unidos. E o americano paga 20%. Se ele é considerado residente fiscal, ele vai ter que pagar 20% nos investimentos financeiros dele. E quem tem esses investimentos financeiros aqui se assusta um pouco com isso. Léo Icovix, diretor e fundador da Elite International Realty, muito obrigado por conversar com o Partiu Band News e até uma próxima, Léo. Até uma próxima, obrigado pela sua atenção e ao público aí da rádio, que é uma rádio que eu sempre que eu consigo aqui em Miami, eu estou nela, ouvindo ela.